Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Como diz o pastor Eduardo, hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que começamos há umas semanas atrás, série chamada A Cidade e o Coração de Deus, onde nós estamos sistematicamente estudando aqui, lendo, pensando e refletindo sobre o livro do profeta Jonas. Hoje eu quero falar com vocês sobre o contraste que o capítulo 4 nos apresenta entre as afeições de Deus e os sentimentos do profeta. Existem aqui algumas preciosidades que nós precisamos assimilar como pessoas que foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. Todos que aqui estamos nessa manhã fomos um dia alvo da misericórdia de Deus. E a grande questão é como que nós que fomos alcançados pela misericórdia devemos agir frente ao mundo, a uma cidade que carece da misericórdia de Deus. Só relembrando os irmãos que nós estamos usando aqui a divisão, o esquema didático proposto pelo autor Stuart Olyott. A ideia é basicamente que o livro de Jonas ele é dividido em 4 partes, né, em sua estrutura, que são representadas pelos seus posicionamentos no decorrer da narrativa. Por exemplo, no capítulo 1 nós temos Jonas de costas, capítulo 2 nós temos Jonas de joelhos, capítulo 3 nós temos Jonas de pé, e capítulo 4, nós temos o Jonas sentado. Cada um desses posicionamentos revelam algumas lições para nós. E hoje, para encerrar essa série de mensagens, eu quero me ater especificamente ao Jonas sentado. O que esse posicionamento significa na teologia do livro? Eu quero mostrar para vocês, nessa manhã, que Jonas sentado representa a indisposição e o descontentamento de alguém que foi alcançado pela misericórdia, mas não consegue ser misericordioso, não consegue exercer essa mesma misericórdia que um dia ele recebeu. Isso é muito triste. Acompanhe comigo a leitura do texto, Jonas capítulo 4, versículo 1, diz: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão
da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro de Jonas. O tema da mensagem hoje é o contraste das afeições. O contraste das afeições. Meus irmãos, se o livro de Jonas terminasse em pleno capítulo 3, eu penso que muito possivelmente Jonas seria o maior ou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Estaria no mínimo no top 3. A história que vimos até aqui, até o capítulo 3, é uma história extremamente incrível. A história de um homem que recebeu uma palavra de Deus. Ele é um homem da revelação. Ele é um profeta do Senhor, como os demais profetas do Antigo Testamento. O Senhor está acrescentando revelação. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Jonas. Olha só que incrível isso. Jonas recebeu a palavra de Deus, recebeu o encargo de Deus, mas como vimos, ele fugiu, ele tentou se esconder. E Deus insistiu no profeta, mesmo em despeito das fragilidades, das fraquezas deste homem. Deus ofereceu a sua graça e reposicionou o profeta na missão a qual ele foi chamado lá no início. Então, o profeta retoma a missão, ele vai se levantar, ele vai pregar, e uma cidade inteira vai se converter ou vai deixar os seus maus caminhos. Por isso, até aqui, até o capítulo 3, nós temos uma história impressionante. Uma história de muitos altos e baixos, mas até o final do capítulo 3, nós temos a redenção acontecendo. Se Jonas acabasse no capítulo 3, nós teríamos aquilo que o professor e escritor Joseph Campbell chama de a jornada do herói. Joseph Campbell, ele foi um mitólogo, ele estudava as narrativas, as lendas dos povos antigos, e ele observou que as histórias antigas, as narrativas dos povos primitivos, até as histórias mais modernas, como Senhor dos Anéis, Star Wars e tudo mais, todas essas histórias elas têm uma estrutura em comum que ele chama de a jornada do herói. Então, o professor Campbell ele diz que o que tem de comum nessas histórias é que o herói ele sofre, ele padece, ele passa pela adversidade, ele enfrenta medos, mas no final ele chega à redenção. Então, de novo, se acabasse no capítulo 3, nós teríamos a mais perfeita jornada do herói descrita no Antigo Testamento. Mas o que acontece, irmãos, é que o livro de Jonas, como nós vimos e lemos aqui, ele não acaba no capítulo 3. Nós temos ainda o desfecho dessa história. E o desfecho dessa história é um final que muitos autores não escolheriam para retratar a história dos seus heróis. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele que é o autor dos autores, Ele que é o autor por excelência, Ele nos presenteia com um final no livro de Jonas que escancara o contraste das afeições, escancara a dureza do coração do homem, a dureza do coração do profeta, em detrimento à compaixão do coração de Deus. E é isso que o capítulo 4 nos mostra. Olha o que o texto diz no versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele ficou com raiva do quê, irmãos? E na versão da Bíblia de Jerusalém, diz que ele ficou irado. Ele ficou irado com o quê? Do que aconteceu no final do capítulo 3. O povo de Nínive se arrependeu dos seus maus caminhos, desde o maior até o menor, desde o mais humilde até o rei da cidade, deixou os seus maus caminhos. Nós falamos aqui exaustivamente o quanto Nínive era uma sociedade cruel, violenta, bárbara, mas mediante a pregação de Jonas, o povo
se arrependeu. Os ninivitas decidiram deixar os seus maus caminhos. E Jonas vai ficar aborrecido, ele vai ficar irado. Então, ele fica irado porque o povo se arrependeu e, basicamente, por dois motivos, essa frustração de Jonas. Primeiro, porque ele queria que Nínive fosse destruída. Ele queria que os ninivitas pagassem pelos seus atos, pagassem pelos seus crimes. Então, aqui seria o senso de justiça de Jonas, o senso de justiça próprio aqui, falando mais alto, e por isso ele fica aborrecido. Segundo ponto, Jonas fica irado também porque ele anunciou na cidade, e essa foi a pregação dele. Se você ler o capítulo 3, você vai observar isso. Ele anunciou que Nínive seria destruída. Ele anunciou que o juízo viria. Só que acontece, meus irmãos, o reverso. A chateação de Jonas tem a ver também com a sua desmoralização como um profeta do Senhor. Porque, afinal de contas, ele falou uma coisa e não aconteceu o que ele falou. Então, muitos poderiam dizer: que tipo de profeta é esse? Que fala uma coisa e acontece outra. Então, perceba que nenhum motivo elencado aqui é um motivo nobre para Jonas ser tomado pela ira. Não é nenhum motivo justo. Não é algo assim: Deus, eu estou irado porque esse povo é um povo de duro coração. Eu fui lá, eu entrei na cidade e eles me bateram, eles me agrediram, sei lá, eles resistiram, eles não quiseram ouvir tua mensagem, então eu estou irado por causa disso. Não, é o contrário. Talvez Jonas seja o único profeta na face da terra, o único pregador na face da terra que fica triste porque o povo se arrependeu e se voltou para Deus. Então, o que assola o profeta é uma ira porque presta atenção nisso, as suas expectativas humanas, políticas, religiosas, não foram atendidas. Ou seja, as coisas não saíram do jeito que ele achava que elas deveriam sair. E aqui permita eu pontuar algo nesse versículo, e algo que devemos constantemente nos atentar, irmãos, sobre quais são as expectativas que movem o nosso coração. Que tipo de expectativa que nutrimos em nós? Que tipo de expectativa que o nosso ser tem cultivado? Expectativas humanas, terrenas, expectativas do nosso coração pecaminoso. Se depositarmos o nosso coração nessas coisas e tão somente nelas, certamente nós vamos nos frustrar na jornada. E nós vamos, tomados pela frustração, viver uma vida de descontentamento. Jonas está descontente. E se tem uma coisa terrível na vida de um filho de Deus, é o descontentamento. Por isso, irmãos, o Evangelho, ele vem na contramão. Pois o Evangelho nos convida a depositarmos as nossas expectativas não em nós mesmos, não em nossas convicções. O Evangelho nos convida a depositarmos as nossas expectativas no Senhor e no seu propósito eterno. Se as suas expectativas não estiverem repousadas nessa verdade, você viverá uma vida descontente, frustrado e tomado pela ira. Sabe por quê? Porque às vezes, ou muitas vezes, as coisas não vão sair do jeito que a gente planejou. Não vão sair de acordo com as nossas expectativas. A vida é dinâmica. Por isso, meus irmãos, as nossas expectativas, elas precisam estar ancoradas no Senhor e no seu propósito eterno. Na sequência, verso 2, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes.
Verso 3, agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O versículo 2, ele é muito importante dentro da narrativa do livro, porque ele revela o porquê que Jonas fugiu. E nós somos informados que ele fugiu não meramente porque ele tinha medo dos ninivitas, mas porque ele conhecia o Senhor. Olha que curioso isso. Ele fugiu porque ele conhecia o Senhor. O detalhe é que o versículo 2 nos revela é que Jonas tinha uma boa teologia. Jonas conhecia o Senhor em termos teóricos. Nós vimos isso lá no capítulo 2, quando ele está dentro do ventre do grande peixe e ele faz, talvez, a maior oração da sua vida. Lembra? E ele vai citar vários salmos, a oração dele está carregada pela Bíblia, ele vai citar vários textos, vários salmos. Agora, nessa segunda oração que ele vai fazer aqui, ele vai citar a Bíblia também, mostrando o seu conhecimento de Deus, seu conhecimento teológico. Ele vai recitar aqui nessa segunda oração, Êxodo 34, verso 6, que diz: Deus é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então aqui nós temos um profeta que conhece a Deus, conhece a Bíblia, conhece a teologia, mas embora ele conheça a Deus teoricamente e experiencialmente, porque ele é alguém que recebe a palavra de Deus, ele não aceita a forma com que Deus age. O modus operandi de Deus para Jonas é estranho. Ele não aceita como Deus lida com um povo que, na visão dele, Jonas, não merecia a salvação, merecia a condenação, merecia juízo. Então, para aqueles que Jonas não gosta, para os seus inimigos, ele requer o peso da justiça divina. Para eles, na perspectiva do profeta, diante do seu senso de justiça própria, não existia misericórdia. Eles teriam que pagar, eles teriam que morrer, eles deveriam receber aquilo que os seus pecados mereciam. O profeta fica aborrecido, porque Deus não pensa assim também. Por que Deus não pensa como ele? Escute isso. Isso é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Dias nebulosos, onde as pessoas estão matando umas às outras por conta das suas opiniões e convicções. Deus não tem compromisso de odiar aqueles que você não tem simpatia, ou aqueles que você tem por inimigos, ou aqueles que você tem ranço. Não é porque você não gosta que isso significa que Deus tem um compromisso também não gostar. E eu sei que isso é uma obviedade, irmãos, mas tem gente que pensa que Deus trabalha para atender as demandas do seu coração rancoroso. Isso está presente no imaginário religioso. Isso está presente. Quem aqui nunca ouviu a canção da vingança? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você na bênção, vamos. Ó, os assembleias. Vão se arrepender. Eles vão estar na plateia. Você vai estar no palco. Eles vão ver Jesus brilhando em você. Eles vão ter que te engolir. Eles vão ter que te aceitar, eles vão ter que te aplaudir de pé. Irmãos, isso é de uma... Escolhendo as palavras aqui. Isso é de uma pequenez. Porque quando olhamos para o Evangelho, não é isso que encontramos.
Pelo contrário, nós temos um Jesus que diz: amem, orem pelos seus inimigos, abençoem aqueles que vos perseguem, perdoem. Você pode pensar, irmão, é fácil falar, difícil é fazer, você não sabe o que a fulana falou de mim, o que o ciclano disse de mim, o que me disseram, o que falaram. Irmão, vamos olhar para Jesus. Deixa eu te mostrar algo nessa manhã. Quando Jesus está sendo crucificado, preste atenção nisso. Eu não estou divagando, tem a ver com o que eu estou falando. Jesus está sendo crucificado no meio de dois malfeitores, dois ladrões. A tradição diz, acabou ficando um ladrão bom e um ladrão ruim, não é? Mas quando a gente olha para o texto, não existe esse negócio de um ladrão bom. São dois ladrões ruins. Olha o que o texto de Mateus 27, 44 diz. Olha lá. Jesus está sendo crucificado, passando pela maior dor da sua vida, o maior sofrimento da sua vida. Também os dois ladrões que haviam sido crucificados com ele, Quem insultava Jesus aqui? Era só o da esquerda? Os dois. Os dois insultavam a Jesus. Os dois diziam: desce daí, tu não é o Messias. Os dois insultavam Jesus. Acontece que aos 45 do segundo tempo, um desses ladrões, olhando para Jesus, vendo que ele não maltratou ninguém, ele não devolveu o ódio com ódio, ele não xingou ninguém, não amaldiçoou ninguém. Então ele olha para Jesus, já arrependido, o ladrão agora arrependido, e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se fosse Jonas aqui, irmão, ou se fosse eu e você, diante de um insulto que acabou de acontecer, o que nós diríamos a um homem que acabou de nos xingar, de nos insultar gratuitamente? O que nós diríamos? Tu não estava me xingando até agora? Tu não estava desacreditando de mim? Não, tu merece. Não, vai. Tu merece. E aqui nós temos, irmãos, um ato de bondade, de misericórdia sem tamanho. Jesus olha para ele e diz: eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O reino de Deus foi inaugurado com um malfeitor que insultava Jesus na cruz minutos antes dele morrer. O Senhor nos mostra que a misericórdia, ela precisa e muito exceder o nosso senso de justiça própria. Quando Jesus diz que nós devemos morrer e carregar a cruz, nós pensamos muito no aspecto da moralidade. Mas quando Jesus diz que nós temos que morrer como discípulos, é em todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso senso de justiça própria, que às vezes é tão contaminado pelas nossas paixões e convicções. Se fosse eu e você na cruz, o que diríamos? Jesus estende a misericórdia àquele que não merecia. Por isso, voltando aqui ao versículo 2, o que fica para nós é que o conhecimento de Deus, que Jonas demonstra ter em sua oração, ele precisa, preste atenção nisso, o conhecimento de Deus precisa não somente atingir o nosso intelecto, ele precisa transformar as nossas afeições, os nossos sentimentos. O conhecimento de Deus precisa atingir e transformar as nossas afeições. É só assim que nós vamos conseguir de fato se preocupar com aquilo que Deus se preocupa, chorar com aquilo que Deus chora, se alegrar com aquilo que Deus se alegra. Só assim nós vamos estar em compasso com as afeições do nosso Deus.
Do contrário, nós vamos viver frustrados, como Jonas, irados, se alegrando com aquilo que Deus se entristece e chorando com aquilo que Deus se alegra. Esse é o quadro do profeta Jonas. Uma desconexão completa e total em relação às afeições de Deus. A ponto que no verso 4, agora o Senhor fala, e o Senhor disse: você acha razoável essa sua raiva? Olha que interessante isso. Jonas está bicudo, chateado. Deus olha para ele e diz: você acha razoável essa sua raiva? Essa sua ira? O que me chama a atenção aqui é o convite ao discernimento do sentimento. Preste atenção nisso. A gente fala muito sobre discernir espíritos, termos de discernimento espiritual, isso é importante, é óbvio, mas discernir sentimentos também faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus. Como assim, Kleber, discernir sentimentos? É olhar para si, olhar para o seu coração. Que sentimento é esse que está no meu coração? Deus chega e diz: você acha certo isso? Você acha razoável isso? Discernir sentimento é isso. Que desejo é esse? Que eu quero que o fulano se lasque. Que desejo é esse que eu quero que o fulano se rale? Que desejo é esse que eu quero que, quanto pior o fulano ir, melhor para mim? Se você não pensa diretamente assim, mas você fica triste quando o outro é abençoado, isso também é problemático. Isso também é muito problemático. Romanos 12, Paulo fala que alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Às vezes, chorar com a dor do outro é fácil, porque nós somos sentimentais, às vezes a gente se sensibiliza pelas tragédias. Agora, o grande desafio, meus irmãos, é se alegrar com a alegria do próximo. É se alegrar com a bênção do próximo. E a grande pergunta para nós nessa manhã é: você se alegra quando o seu próximo é abençoado? Você se alegra quando o seu irmão está prosperando? Você fica feliz por isso? Você se alegra quando Deus está usando o seu irmão, a sua irmã? Ou isso te deixa triste, ou isso te deixa ruim, isso te deixa consternado, incomodado? Por isso devemos nos perguntar: que sentimentos são esses que orbitam a minha alma e que contaminam o meu coração? Jonas agora se mostra irado, consternado, porque Deus decidiu ser benevolente com aqueles que Jonas acreditava que mereciam um juízo. Sabe, irmãos, Deus não proíbe a ira. Efésios capítulo 4, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar contra várias coisas, contra a injustiça, contra a opressão, contra a mentira, mas acontece que muitas vezes nos deixamos levar pela ira ou por sentimentos que dizem mais respeito a nós mesmos e ao nosso senso de justiça própria do que sobre Deus ou sobre a justiça de Deus. Jonas está irado porque Deus decidiu ser misericordioso para com aqueles que Jonas detestava. Irmãos, não podemos agir dessa forma. Não seja um crente azedo. Não seja um cristão ensimesmado, dominado pela ira, pelo rancor, pela bile. Até porque a insígnia que nos identifica como discípulos de Jesus não é a sua roupa, não é o evangeliquez, manto, terra, vaso, né? A gente fala assim, mas... O que nos identifica como discípulos do Senhor é o amor.
O que nos caracteriza como discípulos é esse poder transformador que opera em nós e nos capacita e nos impulsiona a sermos misericordiosos, assim como o nosso Senhor também o é. Na sequência, no verso 5, então, Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. E ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Esse versículo aqui é muito interessante. Ele sai da cidade, muito possivelmente ele vai para um lugar elevado. E agora, a ideia de Jonas é o seguinte, e aqui isso aqui é muito trágico. A ideia de Jonas é o seguinte, ele está pensando, bom, eu anunciei que a cidade ia ser destruída em 40 dias. Eles se arrependeram. Bom, isso não era para ter acontecido, mas tá, eles se arrependeram. Então, mas vai que eles voltam a cometer os seus atos. Vai que eles voltam para os seus crimes. E vai que então Deus agora decide destruí-los. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, sentado, esperando a possível destruição da cidade. Então parece que Jonas fica torcendo, quiçá até rogando, orando para que as pessoas mudem e que Deus mude e destrua a cidade. Então a ideia que o texto nos passa é que Jonas não quer mudar, ele está intransigente. Ele não quer mudar, mas ele espera que as pessoas mudem e que Deus mude. Ao sentar e se colocar em uma posição de espera, é como se ele dissesse, Deus pode mudar, essas pessoas podem mudar, então eu vou esperar aqui para ver o que vai acontecer. Sabe, irmãos, esse é o retrato de muitos de nós quando endurecemos o coração e preferimos que Deus se ajuste às nossas expectativas e que Ele confirme e valide a nossa vontade, em vez de nós nos submetermos à sua vontade. Jonas sentado é o paradigma do cristão que não quer mudar, mas espera que Deus mude. Eu sei que você sabe disso, a gente fala muito isso aqui, mas é bom sempre lembrar o óbvio. Na verdade, a função do pregador é só falar coisas óbvias. Mas só que o problema é que às vezes a gente esquece do óbvio, então a gente precisa ficar repetindo. Então aqui vai. Não é Deus que se submete à minha vontade. Deus não é um ídolo. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é Baal. Deus não é Moloque. Deus não é Shiva. Deus não é Ganesha. Ou qualquer um outro tipo de falso Deus. Nós estamos falando de Yahweh, o Deus Todo-Poderoso. Se você quer um Deus que se submete à sua vontade, você quer um ídolo, não o Deus das Escrituras. Somos nós que nos sujeitamos a Ele. Se Jonas tivesse entendido isso, ele teria evitado muitos desarranjos na sua vida. Muitos problemas ele teria evitado. Assim como nós. Quantas vezes a gente quebra a cara porque queremos seguir os nossos métodos, os nossos caminhos, a nossa vontade. Quantas vezes você já quebrou a cara seguindo a sua própria vontade, os seus instintos, fugindo de Deus, fugindo do chamado, se colocando em situações de perigo? Quantas vezes? Se não fosse a misericórdia do Senhor, você não estaria aqui nessa manhã. Eu não estaria aqui. É por isso que a jornada cristã, ela é difícil, porque nós abrimos mão da nossa vontade e do nosso querer para abraçar a vontade daquele que nos chamou. Aquele que nos chamou sabe o que é melhor para você. Aquele que nos chamou, Ele não quer que nós vivamos uma vida em si mesmada, uma vida onde tudo gira em torno de mim mesmo e dos meus desejos e das minhas vontades. O Deus que nos chamou, Ele estabeleceu um reino que está avançando e um dia cobrirá toda a terra.
Isso fica tão evidente quando o Senhor Jesus ele ensina os seus discípulos a orar. E as palavras que sobressaem na oração de Jesus é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Em um mundo onde cada um vive seguindo a sua própria vontade, Jesus nos ensina o que de fato é revolucionário, o que de fato é transformador, que é nos dobrar à vontade do nosso Deus e ansiar para que a sua vontade se estabeleça e prevaleça sobre todas as coisas. Então, se alguém precisa de mudança, somos nós. Deus não vai se dobrar aos nossos caprichos. Ele é soberano. Ele é o Senhor da história, o Senhor da criação. O salmista diz: cale-se diante dele toda a terra. Jonas, olha que sério isso, torna-se imutável na sua rebeldia, porque Deus é imutável na sua bondade. Que sério isso, irmãos. Jonas sentado é o retrato de um homem que não quer mudar, mas quer que o mundo mude, incluindo Deus. Talvez Deus está falando com alguém nessa manhã que permanece nos mesmos erros e na recorrência dos mesmos atos, querendo que o mundo mude, as pessoas mudem, a igreja mude, o pastor mude, o pregador mude, o louvor mude, a Bíblia mude, até porque a Bíblia ali tem algumas coisas. Apenas o sujeito não quer mudança em sua vida. Permanece imutável na sua dureza de coração e na sua intransigência para com Deus e a sua vontade. Renda-se nessa manhã. Renda-se, entregue suas armas. Pare de lutar, até porque na guerra com Deus, você só vence quando você perde. Você só vence quando se rende. Eu quero que você redobre a sua atenção agora, nós vamos caminhar para o final. Mais uma hora. Não, estou brincando. Verso 6, vamos lá? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Verso 8. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Agora, Jonas se encontra mais uma vez refugiado. Ele vai construir o abrigo, e o texto ele nos presenteia aqui com algo muito interessante. Jonas fica contente por causa de uma planta que cresceu sobre sua cabeça. A ideia é a seguinte, eu vou resumir aqui para você. A ideia é a seguinte: ele se colocou nessa situação, esperando que algo mudasse, e de repente, então, essa planta começa a crescer sobre a sua cabeça de uma maneira muito misteriosa e miraculosa. Jonas olhou aquilo e ele entendeu aquilo como um sinal divino. Ele entendeu que aquilo ali era a bênção de Deus, ou talvez até uma confirmação para o seu posicionamento. Essa planta começou a crescer, começou a fazer sombra aqui, então eu acho que isso daqui é um sinal. Isso aqui é bênção, Deus está nesse negócio, é mistério, Deus está nesse negócio. Não é a primeira vez no texto que as coisas vão dar certo para o profeta enquanto ele faz algo errado. Isso acontece lá no capítulo 1 também. Então, irmãos, e aqui eu não posso perder esse ponto, eu acho que isso é muito importante para nós. Nem sempre, quando as coisas estão dando certo, significa que Deus está aprovando as nossas escolhas. Uma porta que se abre, um recurso que entra, um negócio que se fecha, às vezes pode ser provação e não aprovação.
Você pode pensar, meu Deus, mas está tudo dando certo, está tudo corroborando, está tudo funcionando, a porta se abriu, o recurso entrou, está tudo dando certo. Isso significa que Deus está me abençoando, Deus está comigo, Deus está nesse negócio. Não necessariamente. O Senhor pode estar provando o seu coração. E não se esqueça que Deus não nos prova somente quando Ele tira algo de nós, mas também quando Ele nos dá algo. O perigo é interpretarmos o conforto como confirmação daquilo que nós estamos fazendo. Jonas se apegou ao conforto, estava tão bom. Olha a sombra que Deus mandou isso aqui é mistério, isso aqui é comprovação, isso aqui é a prova. É a prova que Deus está nesse negócio. Mas a Bíblia diz que um verme atacou a planta e bateu um vento quente e a planta morreu rapidamente. Assim como aquele conforto veio, ele foi embora. E o conforto muitas vezes, irmãos, ele faz a gente permanecer na mesma posição. No conforto, dificilmente a gente cresce. É por isso que muitas vezes Deus tira o conforto das nossas vidas e nos coloca em situações até desconfortáveis. Porque a prioridade de Deus não é o nosso conforto. A prioridade de Deus é o nosso desenvolvimento. Por isso que às vezes Deus vai mexer justamente em áreas que são confortáveis para nós. Para nos tirar de uma posição de conformidade, conformismo, para que a gente aprenda e cresça e se desenvolva. E é isso que vai acontecer com Jonas. Mas nesse momento aqui, Jonas vai entrar numa crise emocional, ao ponto do texto dizer pela segunda vez que ele quer morrer. Isso é muito sério. Olha o que diz na sequência, verso 9. E Deus perguntou a Jonas, você acha razoável, mais uma vez Deus faz a mesma pergunta, você acha razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. Então todo esse processo aqui, a planta crescer rapidamente, miraculosamente, faz parte da grande lição do livro. Preste atenção nisso. O Senhor vai propor uma reflexão extremamente profunda acerca de como Ele, o Senhor, vê e como o profeta vê. Então aqui nós temos de uma maneira muito acentuada um paralelo, um contraste entre a lógica de Jonas em relação à lógica de Deus acerca da misericórdia. Então, a grande chave para a gente entender o livro é a problemática do coração de Jonas, acerca do porquê Deus está disposto a exercer misericórdia para com aqueles que não merecem. Jonas não entende esse porquê. Isso daqui é a chave para a gente abrir a mensagem do livro. Ele sabe que Deus é misericordioso, ele fala isso. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, mas ele não entende por que Deus, por que cargas d'água, Deus está disposto a perdoar essas pessoas que na lógica de Jonas não merecem ser perdoadas, merecem castigo, merecem juízo. E é por conta dessa questão que o profeta vai adentrar nessa crise. E eu gostaria de amarrar pelo menos 2 pontos para a gente encerrar a mensagem de hoje. Esses pontos têm a ver com o contraste das afeições aqui. O primeiro ponto, nesse final, é que o comportamento do profeta aqui, nesses versículos, revelam imaturidade espiritual. Ou seja, ele se envolve emocionalmente com uma planta, ele se alegra quando ela nasce, ele fica feliz com o conforto que ela proporciona, mesmo sendo algo tão momentâneo, ele chora compulsoriamente quando esta morre e ele está desejando morrer porque ela morreu. Então isso aqui é o retrato muito nítido de imaturidade. Porque ele consegue se envolver emocionalmente com algo tão fugaz, tão frágil,
que é uma planta, a ponto de querer morrer quando ela morre. Então, o comportamento de Jonas aqui lembra uma criança. Jonas parece uma criança birrenta. Sabe uma criança birrenta? Bom, eu sei. Esse é o tipo de crise que uma criança, no auge dos seus 2, 3 anos, faria. A minha filha, ela tem 3 anos e meio e ela tem várias crises desse tipo. No mercado é uma delícia, tá? Para encorajar os pais aqui. Mas, brincadeiras à parte, chega uma fase que a criança chora por tudo. Mas por tudo. Ela chora pelos chips que acabou. Ela chora porque o pai abelhudo comeu a última bolacha que tinha no pacote. E é um choro que parece que o mundo vai acabar, irmão. A ponto que eu tenho que ir na janela assim, dar um sorriso para os vizinhos e dizer, não, tá tudo bem aqui. Não aconteceu nada. É só uma birra de uma criança de 3 anos. Mas isso é compreensível. Porque ela é uma criança. Ela é imatura. A gente releva porque sabe que ela está em desenvolvimento. O cérebro dela, a cognição, ela está em desenvolvimento. E à medida que a criança vai crescendo, naturalmente, esse tipo de comportamento não vai mais acontecer. Assim eu espero, né? Mas Jonas aqui é o retrato de um crente infantilizado, que chora pelas trivialidades, que chora por aquilo que é fugaz, mas ele não chora por aquilo que é importante. Irmão, ele vai lá, a cidade inteira se arrepende, ele não é capaz de discipular, ele não é capaz de falar sobre o Deus de Israel, ele não faz nada, ele vai embora, ele vai assistir, torcer para que essa gente mude de ideia. Jonas é um profeta choramingão, diferente de Jeremias, por exemplo. Jeremias é o profeta das lágrimas. Jeremias, os biblicistas chamam Jeremias carinhosamente de o profeta chorão. Inclusive tem um livro na Bíblia que se chama Lamentações de Jeremias. É o livro inteiro ele chorando. Mas veja por que Jeremias chora, irmãos. Ele chora porque ele carrega o peso do coração de Deus. Ele chora pela incredulidade do povo, pela dureza do coração do povo, ele chora pela frieza espiritual, ele chora porque a cidade está sendo destruída. Então, é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, a sairmos desse nível de crianças birrentas, espiritualmente falando, que ficam chorando pelas futilidades e inutilidades da vida, para nos tornar homens e mulheres maduros na fé, maduros no Senhor, que choram, que lamentam, que gastam energia por aquilo que é importante para Deus. O segundo ponto nesse contraste das afeições é sobre o coração de Deus, que encontramos nos últimos versículos, e aqui nós já vamos orar. Verso 10 diz, o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer, numa noite ela nasceu, na noite seguinte ela desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus está fazendo agora com que o profeta enxergue da mesma perspectiva que a dele. É como se ele dissesse, você tem compaixão profunda por uma planta que você não semeou, você não fez nada, você nem molhou, nem regou ela, não fez ela crescer. Você teve compaixão, você está aí chorando. Então, sabe, Jonas, é isso. É isso. Sabe essa sua dor? Sabe esse seu sofrimento? A sua compaixão? É isso. É isso. É isso que eu sinto.
Como eu não teria compaixão da cidade cheia de pessoas que são a imagem e semelhança do Senhor? Você não criou a planta, você não fez nada, mas você se apegou a ela. Quem dera eu, Jonas, pela cidade de Nínive. Lembra? A crise do profeta gira em torno porque ele não entende o porquê Deus está oferecendo a misericórdia a esse povo. Lembra? Deus permite que o profeta se envolva emocionalmente com a planta para mostrar ao profeta o porquê ele tem misericórdia da cidade. Deus está explicando o porquê. Agora ele termina com o checkmate. Ele diz assim: lá tem 120 mil pessoas que não discernem mão direita da mão esquerda. E muitos animais. O Champlin diz que não discernir mão direita da esquerda aqui eram crianças e vulneráveis. Pessoas que eram reféns da guerra. Pessoas que eram reféns daquela brutalidade que acontecia na cidade. Você, Jonas, quer a destruição completa da cidade inteira. Mas lá não tem somente bárbaros. Lá não tem somente criminosos, Jonas. Lá tem gente inocente. Lá tem crianças. Lá tem vulneráveis. Mas além disso, esses criminosos, se não bastasse isso, esses criminosos também se arrependeram. Então a pergunta é, por que Deus os destruiria? Esse livro termina com um final para nos deixar reflexivos mesmo. A grande lição é o convite de Deus, o convite que Deus está fazendo a Jonas para olhar com seus olhos. O chamado aqui, irmãos, é para compartilharmos do mesmo olhar de Deus, o olhar misericordioso, o olhar compassivo, o olhar amoroso. Esse livro nos mostra que Deus está em missão. Deus está em missão. A missão não é sobre Jonas, não é sobre Israel, não é sobre nós, é sobre Deus. Por isso, nós precisamos enxergar a cidade, as pessoas, os perdidos, os perseguidos, os perseguidores, aqueles que nos odeiam, na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Cristo. O Senhor, o Jonas maior, ele entrou na história. E ele mudou a nossa história. E agora ele nos envia a uma cidade que precisa do Evangelho. Deus está em missão e nos convida gentilmente a participar do que Ele está fazendo sobre a terra. Deus nos convida a participar do que Ele está fazendo nessa cidade. Então, Mosaico, nós precisamos ir. Esse é o convite dessa manhã. Nós precisamos ir. E para concluir, a grande pergunta é, por que muitas vezes, assim como Jonas, a gente não quer ir? Por que muitas vezes, assim como Jonas, nós não conseguimos ser misericordiosos? Por que muitas vezes, assim como Jonas, as nossas convicções políticas, religiosas, elas são tão mais elevadas que o amor em nós? Por quê? Por que não conseguimos perdoar facilmente? Por que não nos entregamos à ira? Por que nós nos entregamos à ira e ao rancor e deixamos que esses sentimentos guiem as nossas vidas? Por que, assim como Jonas, nós caminhamos a jornada tão descontentes? E a resposta para essa pergunta é: porque nós esquecemos do que o Senhor fez por nós. Assim como Jonas. Nós esquecemos que um dia nós fomos alvo da misericórdia. Nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou.
Jonas se esqueceu do que Deus fez por ele. Talvez o motivo do seu descontentamento não é a bênção que não veio, não é o problema financeiro, não é o problema com o cônjuge, não é a promessa que não se cumpriu. Talvez o motivo maior do seu descontentamento é porque você se esqueceu de onde Deus te tirou. Se esqueceu que um dia você foi alvo da misericórdia. E nessa manhã o Senhor nos convida a lembrarmos. Fica de pé comigo. Quero orar com você nessa manhã sobre essas verdades que ouvimos. Acho que todos nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nos esquecemos tão facilmente que um dia nós fomos alvo da misericórdia de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã com os meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é martelo que esmiuça a penha. Tua palavra que é a espada que transpassa a nossa alma e vai até onde o homem natural não pode ir. Senhor, nessa manhã, nós Te pedimos para que o Senhor restaure as Suas afeições em nós. Não nos deixa, Senhor, sermos discípulos tão desconectados com o Senhor, com os Seus sentimentos, Senhor. Que nós possamos ser menos Jonas e mais Jesus nesses dias. Nos ajuda, Senhor, a amar aquilo que o Senhor ama. Se importar com aquilo que o Senhor se importa, chorar com aquilo que o Senhor chora, Senhor. Não nos deixa, Senhor, caminharmos tão displicentes em nossa jornada. Nós temos uma missão. O Senhor nos salvou com um propósito. Por isso, nessa manhã nós lembramos que um dia fomos alvo da Tua misericórdia, Senhor. Que essa verdade queime os nossos corações, para que possamos amar aqueles que o Senhor ama, Senhor, e não sermos arrogantes, dominados pela ira, dominados, Senhor, por qualquer tipo de sentimento que não condiz com aquilo que o Senhor espera dos seus filhos, dos seus discípulos nessa terra. Que nessa manhã, Senhor, essa verdade queime em nós, queime os nossos corações. Assim nós Te agradecemos por essa série de mensagens e por quanto o Senhor falou com a gente. Que nada que foi falado aqui se perca, Senhor, e que possamos viver para a Tua glória nesses dias, vivendo a missão com propósito e autoridade de filhos como fomos chamados. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.